Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Voltei para dar prosseguimento na minha leitura. É o mesmo livrinho do Catecismo da Igreja Católica. Eu estou na página 157, página 52, e o número já é 157. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, maior fé, sempre mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do vosso coração para a compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, de conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo dele entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação. E o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira demasia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé dotou o espírito humano à luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mas ainda, quem tenta investigar com humildade e perseverança o segredo das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como se conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. A liberdade da fé. Para que o ato da fé seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Por consequente, ninguém deve ser forçado, contra sua vontade, a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Deus, de fato, chama os homens a servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deus testemunha da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que elas resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. A necessidade da fé. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nossa salvação. Como, porém, sem a fé, é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio de seus filhos. Ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, nem conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder esse dom inestimável
São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate, o nobre combate, com fé e boa consciência, por terem repudiado a boa consciência. Alguns naufragaram na fé, para viver, crescer e perseverar até o fim na fé. Devemos alimentá-los com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. A fé, começo na vida eterna, começo da vida eterna. A fé nos faz desgustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Desde agora contemplamos as bênçãos da fé como reflexo no espelho e como já possuímos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante a fé, a nossa fé. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão. Se conhecemos o Deus como um espelho confusamente, a fé, luminosa em virtude daquele que nela crê, é frequentemente vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos, parece, muitas vezes está bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Devemos então nos voltarmos para as testemunhas da fé. Abraão que creu, esperando contra toda esperança, a Virgem Maria que no caminho da fé chegou até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite de seu túmulo, e muitas outras testemunhas da fé. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós deixamos de lado tudo o que atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e nos leva à perfeição. Artigo 2. Nós cremos. A fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé dos outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros sobre nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros e pela minha fé. Contribuo para carregar a fé dos outros. Eu creio. Esta é a fé da igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente no momento do batismo. Nós cremos. Esta é a fé da igreja, confessada pelos bispos reunidos em concílio ou, mais comumente, pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio. E também pela igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Olhai, Senhor, para a nossa fé, para a fé de vossa igreja. É antes de tudo a igreja que crê e que dessa forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É antes de tudo a igreja que em toda parte confessa o Senhor. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Assim cantamos Note Dum. Com ela e nela também somos impulsionados a levá-los a confessar. Eu creio, nós cremos. Por intermédio da igreja recebemos a fé e a vida nova em Cristo no batismo. O ritual romano, o ministro do batismo, pergunta ao catecúmeno: que pedes à igreja de Deus? E a resposta é:
A fé. E que te dá a fé? A vida eterna. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida da fé por meio da igreja, ela é a nossa mãe. Nós cremos na igreja como a mãe do nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora da nossa salvação. Por ser nossa mãe, a igreja é também a educadora da nossa fé. A linguagem da fé. Nós cremos em fórmulas, nas realidades, e elas expressam a fé em nos permitir tocar. O ato da fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, todos temos acesso a essas realidades com auxílio das formulações da fé. Essas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A igreja, que é a coluna do fundamento da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas, confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração as confissões de fé dos apóstolos. Como a mãe que ensina seus filhos a falar e, por consequência, a compreender e a comunicar, a igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para nos introduzir na compreensão e na vida da fé. Vou parar, meus irmãos. Estou escrevendo para não me perder. Onde eu paro, agora eu escrevo para não me perder depois. Fiquem todos na paz. É manhã ainda. Que Deus abençoe a todos, amanhã de todos vocês. Mas eu volto daqui a pouco.